abrir então as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. A temática dessa noite é sabedoria e oração. Diz o texto para nós: meus irmãos, tende por motivo a perdão. Estou lendo aqui o versículo 2. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Louvado o nome do Senhor. Semana passada falávamos acerca das provações, os benefícios das provações. A nós, Tiago, no capítulo 1 aqui, também, do versículo 2 ao versículo 4, fala acerca das provações. Nós devemos ter elas com alegria, sentir alegria, ter motivo de alegria ao passarmos por várias provações. E aí Tiago coloca aqui, várias provações, todo tipo de provação, pequena, grande. E ele diz aqui para nós, e estudávamos esse texto semana passada, entendendo que as provações, e quando a nossa fé é provada, passa pela provação, ela é fortalecida. E uma vez que a nossa fé é fortalecida, ela é confirmada, aprovada pelo Senhor, e ela produz então perseverança. E Tiago vai dizer aqui acerca daquilo que a perseverança vai fazer em nós. Ela vai gerar maturidade. É por isso que ele vai dizer no versículo 4, ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e inteiros, maduros, nada deficientes. E aqui no versículo 5 até o versículo 8, Tiago então vai falar acerca da sabedoria. E interessante que ele estava falando acerca de provações, e ele então passa a falar acerca da sabedoria. Mas quando o Tiago está falando aqui de sabedoria, nós podemos entender também que a questão das provações ainda continua sendo o chão o qual o Tiago está pisando aqui no seu pensamento, daquilo que ele está pensando. E talvez poderíamos pedir qualquer coisa em tempos de provação, em tempos de lutas, em tempos de tribulações, e Tiago vai falar para nós que é algo que nós devemos pedir ao Senhor. O que nós devemos pedir ao Senhor é sabedoria. Em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos de provações, nós devemos pedir ao Senhor sabedoria. É isso que ele diz para nós aqui no versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Na versão NVI, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça ao Senhor Deus. Então, nós necessitamos e carecemos de sabedoria, todos nós precisamos de sabedoria. A sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. Vamos ler lá o texto de Provérbios capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 21, que fala acerca da sabedoria. E Tiago, ao escrever essa sua epístola, nós temos aqui o mais antigo texto do Novo Testamento. E Tiago vai escrever o texto aqui no grego koiné, de uma forma muito sofisticada, vamos assim dizer. Tiago era
líder da igreja em Jerusalém, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, e a forma como que ele escreve a sua epístola aqui é de uma inteligência imensa. E ele sabia muito bem o que significava sabedoria. O judeu considera a sabedoria com muito estima. Os judeus, aqui, os pais, Tiago está escrevendo, nós temos a carta mais judaizante do Novo Testamento aqui, que é essa carta de Tiago. E Tiago sabia do valor da sabedoria, como também os seus ouvintes, cristãos judeus, sabiam do valor da sabedoria. E é por isso que nós podemos ver aqui ele falando acerca da sabedoria. E Provérbios capítulo 3, do versículo 13 em diante, a gente vai ver acerca da sabedoria. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Alongar-se-á da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Então nós vemos aqui, como em outros inúmeros textos, principalmente em Provérbios, o valor da sabedoria, a imensidão da sabedoria. E quando nós lemos lá em Provérbios aqui também, capítulo 8, versículo 35, diz que aquele que encontra a sabedoria acha a vida e alcança a favor de Deus. Então a sabedoria é algo que nós precisamos buscar na nossa vida. E como devemos buscar? E nós poderíamos perguntar, como podemos definir sabedoria? Primeira coisa que a Cíntia disse aqui, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, é diferente da sabedoria humana, porque nem todo aquele que tem conhecimento é sábio, nem todo PhD, nem todo que possui, por exemplo, um pós-doutorado é sábio. Às vezes você encontra sabedoria na pessoa mais simples, que às vezes não sabe verbalizar as palavras, não sabe o português direito, mas é uma pessoa sábia, porque adquiriu a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, que vem dos céus. Então sabedoria é mais do que conhecimento. Na realidade seria o uso correto do conhecimento, e nem todo mundo que tem o conhecimento tem o uso correto desse conhecimento. Quantas e quantas pessoas nós estamos vendo aí na ala esquerda, por exemplo, nas faculdades, dentro do MEC, por exemplo, e que tem muito conhecimento, doutorado fora do país, mas são pessoas que não sabem aplicar esse conhecimento, por isso não são sábias. Possuem conhecimento, mas não são sábias. Alguém disse que conhecimento é a capacidade de desmontar coisas. Conhecimento é a capacidade de desmontar coisas. É algo tanto que fácil, Agora, outra realidade é você montar coisas. E isso seria sabedoria. A sabedoria seria montar coisas. Quem tem conhecimento é aquele que consegue desmontar. Mas outra coisa é ele desmontar e montar novamente. Então, é muito diferente a sabedoria, é um patamar muito mais elevado. Em termos bíblicos, sabedoria é entendida como uma prática do conhecimento, é ter discernimento, é ter prudência,
é ter cuidado, é ser ensinado, é ter senso de direção, capacidade, desenvoltura, planejamento, entre outras características. Não se trata, como já dissemos, de sabedoria humana ou especulações filosóficas, mas da sabedoria que vem de Deus, que vem do Senhor Deus. Sabedoria seria a percepção da vontade de Deus e o modo pelo qual ela deve ser aplicada na vida, e o modo pela qual ela deve ser aplicada na vida é conferida pela sabedoria. Sabedoria produz um caráter piedoso e maduro naquele que o possui. E Tiago, aqui no capítulo 4, no capítulo 1, está falando acerca da maturidade, acerca desse homem inteiro. E por isso que ele vai dizer que o que nós precisamos pedir é sabedoria, sabedoria para lidar com as situações difíceis da vida, sabedoria para aplicar o conhecimento de modo correto. Nós poderíamos perguntar nessa noite: e qual é o meio para se ter sabedoria? Tiago responde para nós: é através da oração. Aquele que necessita, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. Como que a gente pede a Deus? Mediante a oração. E é por isso que ele vai falar um pouco também acerca da oração. Pela oração, nós adquirimos sabedoria. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhes a concedida. E é interessante que Tiago deixa claro para nós que Deus dá de modo liberal, de modo generoso. Ele não é mesquinho. Ele concede a nós de modo liberal, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a fonte, Ele é o provedor de toda a sabedoria. Então nós precisamos exercitar, através da oração, esse pedido ao Senhor, pedir a Ele sabedoria. Foi isso que aconteceu com Salomão. Infelizmente, a gente vê ele no finalzinho da sua vida, no meio da sua vida, e no final se erguendo novamente. Faz um bom período da sua vida ele deixando de lado essa sabedoria que vinha do alto. Mas ele pediu ao Senhor sabedoria, e Deus lhe deu a sabedoria, como também riquezas, domínio. E Salomão de fato foi o homem mais sábio em toda a terra. Eu imagino, irmãos, que Adão era mais sábio que Salomão antes da queda, com certeza, com certeza. Mas depois da queda, Salomão foi um homem sábio, muito sábio. Tanto é que naquela situação daquelas duas mães, uma verdadeira mãe e a outra dizendo que era mãe também da criança, e as duas vão ao rei para que ele pudesse julgar a causa delas. Ele, de modo muito sábio, intervém na situação e vai dizer: então vamos repartir a criança no meio. E aí a mãe, a verdadeira mãe, entra em desespero, porque havia afeição, havia sentimento no coração daquela mãe. E ela: não faça isso, que elas fiquem com ele, mas que ele não morra. E aí ele percebe quem de fato era a mãe daquela criança. A rainha de Sabá, que ouviu acerca da sabedoria de Salomão, sai de longe, levando presentes a Salomão para ouvir e ver com seus próprios olhos. Tamanha era a sabedoria de Salomão. E ela vai dizer aquilo que me falaram a seu respeito, da sua sabedoria. Vendo e ouvindo, eu vejo que você é muito mais ainda. Ela fica assim, boca aberta com a sabedoria de Salomão. Então Salomão faz o pedido certo, a oração correta. Ele pede sabedoria ao Senhor, e o Senhor lhe concede sabedoria. O Senhor lhe concede sabedoria. Tiago vai dizer para nós, irmãos, se nós necessitamos de sabedoria, todos nós necessitamos e precisamos cada vez mais de sabedoria para conduzir a nossa vida,
para conduzir a nossa família, nós devemos pedir ao Senhor, devemos orar ao Senhor. Então é mediante a oração, que nós pedimos ao Senhor, e nós precisamos fazer isso de fato, pedir ao Senhor sabedoria. E é interessante que Tiago vai dizer para nós que o Senhor a concede de modo generoso, liberal. Ele dá, porque Ele é a fonte, Ele é o doador de toda a sabedoria. O seu estoque não acaba. O seu estoque não acaba. É por isso que Paulo vai falar acerca de Jesus, lá no capítulo 11 de Romanos, acerca da sabedoria. Aquele que é a sabedoria, nosso Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, está em Deus, é o nosso Deus. E Jesus foi a expressão exata do ser de Deus. E é por isso que nós necessitamos e precisamos orar e pedir ao Senhor: dai-nos, ó Senhor, sabedoria. Porque a sabedoria, irmãos, é a maior riqueza que nós podemos ter. Ela vale muito mais do que ouro puro, do que pérolas, do que joias, do que prata, do que qualquer riqueza. A sabedoria. Nós podemos ver em toda a Bíblia a exaltação que a Bíblia dá à sabedoria. No livro de Provérbios a gente pode ver a personificação da sabedoria, como se fosse um personagem. Nós podemos ver, por exemplo, uma cidade que é cercada por um grande exército, mas havia nessa cidade um homem que era sábio. E esse homem sábio livra a cidade dos seus inimigos. Então a gente percebe o quão valioso é a sabedoria para nós seres humanos. Mas o texto diz para nós que o Senhor concede de modo generoso, liberal, sem mesquinhez. Deus não é um Deus pão duro, Ele é generoso. Tiago vai dizer aqui para nós: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. O que seria isso aqui? Nada lhes impropera. Deus não é aquele, como cada um de nós, vez ou outra, que dá presentes, e vez ou outra a gente dá um presente valioso para um filho, por exemplo, e fica vigiando. Cuida desse presente, saiu caro demais. Você tem que cuidar desse celular, não pode deixar ele cair. A gente está pagando as prestações desse celular. Deus não é desse jeito. Deus não fica jogando na nossa cara aquilo que Ele concede a nós, com uma sabedoria. É isso que diz o texto aqui. Ele não lhes impropera. Ele não fica jogando na nossa cara aquilo que Ele nos concede, aquilo que Ele nos deu, por mais valioso que seja. Ele não faz isso. Ele não se queixa do dom concedido, nem de seu custo. Nada lhes impropera. Ele não censura, não joga na nossa cara o valor daquilo que Ele está nos concedendo. Tampouco nos repreende, fica nos repreendendo. Não é aquele que empresta hoje e amanhã toma de volta. Eu vou te dar, mas se você não souber usar, eu vou tomar.
Ele não traz recordações intermináveis sobre o valor de suas dádivas. Ele não fica jogando na nossa cara o valor daquilo que lhe custou. Ele é abençoador. Ele não nos censura ao dar suas bênçãos, diferente de todos nós. Então Deus dá a sua sabedoria a nós. Ele é a fonte, o doador de toda a sabedoria que necessitamos. Sabedoria essa totalmente diferente da do mundo. Mas não fica jogando a mim na sua cara. Não fica cobrando de mim e de você. Ele concede de modo liberal, generosamente, sem ficar nos cobrando. É isso que Deus faz. É verdade que nós devemos ter cuidado nessa sabedoria. Devemos manusear essa sabedoria de modo correto. Mas uma vez que adquirimos essa sabedoria, a tendência é de que venhamos usá-la de forma correta. Se o meio para pedir sabedoria ao Senhor é através da oração, Tiago vai deixar claro para nós que a condição para recebê-la é mediante a fé. É pela fé. E é por isso que ele vai dizer para nós: peça, porém, com fé. Versículo 6. Em nada duvidando. Então, por isso que a sabedoria humana é diferente da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria do homem, a humana, não precisa de fé. Eu não preciso de fé para adquirir conhecimento. É só ler. É ter um pouco de raciocínio. É só estudar. Agora, a sabedoria dos céus, a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela só pode ser obtida pela fé. Pela fé. É pela fé. E é por isso que Tiago vai dizer para nós que somente através da fé nós podemos recebê-lo. Peça, porém, com fé. Então nós precisamos orar, mas orar com fé no coração. E a oração sem fé, ela é vã. Ela é vã. Ela não tem sentido. Não tem sentido. E é por isso que Tiago vai colocar para nós, através da oração e mediante a fé. Mediante a fé. Peça, porém, com fé. E por isso que precisamos orar com fé. E é preciso ter fé. Fé significa mais do que a crença de que Deus irá dar aquilo que pedimos. Ela também inclui uma confiança firme no Senhor. Fé para Tiago é fidelidade absoluta a Deus sem ambiguidade. Uma confiança total em Deus. Isso é ter fé. E é por isso que Tiago coloca dessa forma. Nós precisamos pedir, mas com fé no coração. E essa fé é uma fidelidade plena ao Senhor Deus. É uma confiança total no Senhor Deus. E é por isso que Tiago vai falar isso. Jesus falou acerca da fé lá em Mateus 21. Vamos ler lá no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22. Jesus, porém, lhes respondeu, eles falando acerca, os discípulos perguntando acerca da figueira que havia se secado, e Jesus então vai responder a eles: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então Jesus vai dizer que nós podemos muito mais
do que foi feito com essa figueira. Na realidade, Jesus disse aos seus discípulos que eles haveriam de fazer obras maiores do que ele fez, mediante a fé. É por isso que no tempo de Jesus havia um apelido para pessoas de muita fé. O apelido era o seguinte: removedores de montanhas. Todo aquele que tinha muita fé era apelidado de removedor de montanhas. E é por isso que Jesus vai dizer: se nós tivermos fé, de fato, essa fé que é comparada a um grão de mostarda, uma das menores sementes, mas que quando essa semente alcança a sua longevidade, se torna uma planta grande. Essa fé, comparada a essa pequena semente, pode produzir grandes efeitos. E é por isso que Tiago vai dizer para nós que nós devemos orar conforme diz o Senhor aqui: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se a gente for abrir um espaço aqui para os testemunhos, a gente tem vários testemunhos aqui nessa noite, com certeza, de coisas alcançadas, bênçãos alcançadas através da oração da fé. Então Tiago vai dizer: peça porém com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago vai fazer uma analogia aqui, vai comparar essa pessoa que pede, mas duvidando, a uma onda no mar, que não tem estabilidade, ela fica mexendo de um lado para o outro, lá em cima, lá embaixo, volúvel. A mesma pessoa que tem dúvida no coração pode ser comparada a uma onda do mar. Uma pessoa volúvel, um dia crê, outro dia duvida. Pela manhã está crendo, mas à tarde já duvida. Dividido, com incerteza no coração. Duvidar, a palavra não apenas mostra uma dúvida intelectual, mas um conflito básico de lealdades. A pessoa fica com receio de confiar totalmente e de depender totalmente de Deus. Então ela tem dúvida. Tiago diz que ele é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, de um lado para o outro. Por isso que Paulo fala, faz uma analogia também, para que tenhamos maturidade, para que não sejamos levados de um lado para o outro por doutrinas falsas, como meninos sem maturidade. E quantas pessoas são como uma onda agitada pelo mar, pelo vento? Quantas pessoas na igreja não possuem sabedoria para conduzir a própria vida, para conduzir a própria família, para conduzir os negócios, para se relacionar com pessoas? Minha vontade, irmãos, era trazer cada um deles, desde que fosse amarrado, para que eles pudessem aprender e ser ensináveis em relação à sabedoria do alto, à sabedoria dos céus. Quantas e quantas vezes você tem que conversar com essas pessoas como se estivesse conversando com crianças, porque são pessoas imaturas, pessoas sem sabedoria, cheios de dúvidas no coração, sem confiança no Senhor. Não há constância nessas pessoas, vivem com um conflito interno entre confiar em Deus e desconfiar de Deus. Quando os recursos dessas pessoas vão se terminando, elas entram em crise. Só crê naquilo em que os seus próprios recursos ou seu próprio raciocínio pode conseguir a elas. Quantas e quantas pessoas desse jeito, sem sabedoria alguma, sem saber aplicar o conhecimento de modo correto, pessoas imaturas,
qualquer tipo de vento, de tempestade, de sofrimento, de padecimento, essas pessoas são jogadas no chão, desesperadas, porque não têm maturidade, não pedem, não clamam ao Senhor, o dono de toda a sabedoria para si, através de uma vida de oração, através da fé no coração. O Tiago vai dizer que essas pessoas que duvidam, que ficam duvidando, são como ondas de um mar, volúveis, inconstantes, vacilantes. E Tiago é exaustivo aqui no texto a dizer que essas pessoas não vão receber de Deus, não vão receber. É isso que ele vai dizer no versículo 7. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não vai alcançar, porque não pede com fé, mas pede um tanto que duvidando, sem crença, sem crer no Senhor. A pessoa que hesita entre Deus e o mundo não deve esperar coisa alguma, pois é necessário que haja fidelidade da parte da pessoa para com o Senhor Deus. A pessoa precisa ser fiel, precisa crer, confiar totalmente no Senhor. Aquele que quer e deseja sabedoria precisa pedir com fé no coração, confiando plenamente no Senhor, confiando que Ele haverá de fazer por ele aquilo que ele não consegue fazer por si mesmo. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Que homem? Esse duvidoso, esse comparado com uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Versículo 8, Tiago vai dizer: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está dizendo aqui que esse homem é dividido, sua alma é dividida, seu coração é dividido, e por isso que não há nele constância, é dividido. Quantas pessoas, irmãos, são divididas, têm a alma dividida entre Deus e Mamon, entre Deus e o mundo? Essa pessoa, a qual Tiago coloca aqui, essa não alcançará do Senhor, não alcançará do Senhor o seu pedido, não alcançará, porque é duvidoso, tem dúvida no coração, é mobilizada pela dúvida e não pela fé. Homem de ânimo dobro, que está dividido, coração, alma dividido, não consegue ser inteiro para Deus, não consegue ser fiel ao Senhor por completo, não consegue viver somente para o Senhor. Esse não alcançará a sabedoria, não alcançará, porque ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele é persistente em ser inconstante em todos os seus caminhos. Mas aquele que ora com fé no coração, aquele que é fiel ao Senhor, aquele que é confiante ao Senhor, por mais simples que essa pessoa possa ser, Deus haverá de dar generosamente a sua sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que capacita cada um de nós a ter uma vida conforme a vontade do Senhor, conforme os desígnios do Senhor. Porque não adianta, irmãos, pensarmos que o nosso conhecimento adquirido na faculdade, na escola, isso pode trazer tudo aquilo que necessitamos, a solução de todas as nossas questões. Nós necessitamos da sabedoria que vem do alto, da sabedoria de Deus. E Deus está pronto a nos conceder sabedoria. Ele está pronto. Ele está pronto. E nós precisamos dessa sabedoria. Nós necessitamos dessa sabedoria que vem do alto, vem do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Eu preciso e creio que todos vocês precisam e necessitam. Amém? A sabedoria que vem do alto. Sabedoria para conduzir a nossa vida, para conduzir a nossa família, para conduzir os nossos negócios, para nos conduzir no trabalho. A sabedoria que vai dar para nós o discernimento das coisas, a leitura do mundo, a termos uma cosmovisão do mundo, mas uma cosmovisão cristã a partir de Deus,
a partir das lentes do Evangelho, da Palavra de Deus, enxergarmos o mundo mediante a sabedoria de Deus. Sabedoria nos relacionamentos, sabedoria no nosso portar com outra pessoa. Quantas pessoas não têm sabedoria no lar? Quantas pessoas não têm sabedoria nas suas relações? E nós precisamos e necessitamos, todos nós, de pedir ao Senhor sabedoria. Senhor, dai-nos sabedoria. Faça de mim um homem sábio. Faça de mim uma mulher sábia, para que eu possa me conduzir e conduzir aqueles que estão ao meu lado de forma sábia. Dai, meu Deus, sabedoria para me conduzir na igreja do Senhor, para me portar na tua igreja. Dai, meu Deus, sabedoria nos meus relacionamentos. Dai, meu Deus, sabedoria na minha convivência com outras pessoas no mundo. E Deus concede a todos nós, irmãos, sabedoria. E como é bom termos sabedoria do alto. Como é bom termos essa sensatez que vem do Senhor, o Todo-Poderoso. Jesus foi um homem sábio. A sabedoria estava nele. E é por isso que ele venceu o mundo. Por isso que Paulo vai dizer, ele é a sabedoria de Deus. E nós precisamos dessa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, essa riqueza imensurável que é a sabedoria. Amém, irmãos? E possamos pedir ao Senhor a sabedoria, através das nossas orações e mediante a nossa fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. É impossível. Não há como agradarmos ao Senhor. É necessário que haja fé no nosso coração, plena confiança no nosso Deus, plena fidelidade para o nosso Deus. E aquele que é fiel, aquele que confia no Senhor, haverá de alcançar a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que nos capacita a enxergarmos o mundo conforme a ótica de Deus, conforme a palavra do Senhor Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor é o veículo dessa sabedoria. E Deus nos dá essa sabedoria mediante a sua palavra, E é por isso que nós temos diante de nós uma riqueza imensa, que é a palavra de Deus. Por isso que Paulo, irmãos, um intelecto fora do comum, um homem totalmente preparado, quando ele conheceu a Cristo Jesus, quando ele passa ali aqueles 3 anos na Arábia, ouvindo do Senhor Jesus, aprendendo com o Senhor Jesus, ele vai dizer lá em Filipenses, tudo aquilo que eu adquiri até então, tudo aquilo que eu alcancei, tudo, para mim é como um refúgio, não tem mais valor, não tem mais importância, porque ele havia conhecido a verdadeira sabedoria essa que é loucura para o homem, conforme está lá em Coríntios, mas que é poder de Deus. Amém? Que Deus possa nos dar essa sabedoria que vem do alto a cada dia, a cada instante, a cada momento, que a nossa oração tenha a sabedoria como nos pedimos a cada dia. Senhor, dá-nos sabedoria nessa questão, nessa situação. Dá, meu Deus, a sabedoria que vem do Senhor para resolver essa situação, aquela outra, para saber lidar com essa pessoa, com aquela outra pessoa, e Deus haverá de dar a cada um de nós essa sabedoria que vem dele, que provém dele. Amém? Deus possa nos abençoar, que alcancemos essa plena sabedoria que vem de Deus, que vem do nosso Senhor Jesus. Vamos ofertar?